Há 27 anos atrás, Carla Perez vivia um dos momentos mais comentados da televisão brasileira, quando finalmente saiu do papel o seu sonho de se tornar apresentadora de televisão. A estreia do Fantasia marcou uma nova etapa na vida da ex-dançarina do El Chan, que deixava os palcos para poder assumir o centro de um dos programas aí do palco de uma das principais emissoras do país, o SBT. A estreia de Carla Perez aconteceu no dia 1º de novembro de 1998, mas o processo até chegar ali foi recheado de indefinições, testes, expectativas e mudanças de plano, bem típicas do SBT e de Silvio Santos. O canal tinha planos bem grandiosos para ela, mas o caminho foi cheio de adiamentos. Isso porque Carla havia assinado contrato com o SBT em abril daquele ano. E a sua chegada foi tratada como um troféu assim de guerra, pois tanto a Record quanto a Band estavam interessadas em levá-la para suas programações, porque naquele tempo as emissoras estavam bem firmes com seus programas de auditório. Então você tinha Raul Gil na Record, você tinha a Band também com os programas Bolinha, sei lá o quê. Então assim, as emissoras, dado ao sucesso, como eu falei, às vezes uma emissora, quando faz sucesso com o formato, ela acaba servindo de referência para outras emissoras. Então, o sucesso do SBT com programas de auditório, com programas populares, começou a incomodar as outras televisões na audiência, e elas começaram a fazer a mesma coisa, ou até melhor. Tanto que até Mara Maravilha tinha um programa lá na Record, que era A Noite é Nossa. Então, assim, várias emissoras de baixo, ali junto com o SBT, tentaram fazer programas semelhantes para bater de frente. Só que o Silvio, entretanto, não pensou, com essa disputa entre Band e Record querendo ela, não pensou duas vezes e desistiu e decidiu investir pesado na Carla Perez para poder ter um programa ali próprio, para ela poder chamar de dela. A proposta do SBT era uma das maiores da televisão da época e superava muito até o que a Carla recebia como bailarina do El Chan. Silvio Santos a queria como um novo rosto da casa, uma figura popular, comunicativa e capaz de conquistar crianças, jovens e donas de casa. É a mesma coisa que eles estão tentando fazer hoje com a Ana Castela. Testando a Ana Castela em programas, né? Bom Dia e Companhia, deu lá o Bom Dia e Companhia para ela fazer um dia, aí deu para ela fazer também programa de vendas. Então é isso, é a mesma coisa. Isso há 27 anos atrás aconteceu com a Carla Perez, como também aconteceu com outros apresentadores e cantores, porque a Carla não era apresentadora, ela era dançarina de um grupo, e aí o Silvio apostou, acreditava no potencial dela, e aí esse projeto original previa 2 programas. Ela ia comandar um infantil diário, olha só, e também um outro programa aos sábados à noite, e era voltado para o público jovem. O plano era colocar Carla Perez como uma apresentadora versátil, capaz de transitar ali entre os gêneros com a mesma simpatia que a tornou conhecida no grupo de axé. A primeira estreia anunciada foi a do Alô Carla Perez, que era um programa que ia estrear no dia 13 de junho de 1998. O canal chegou a divulgar chamadas ali, produzir cenografia e preparar a equipe, mas infelizmente o projeto não saiu do papel. Ao longo dos meses, o programa passou por mudanças e teve sua equipe trocada diversas vezes e virou um dos assuntos mais comentados dos bastidores. Cada semana surgia uma nova versão sobre o formato e nenhuma ia adiante. Silvio Santos, conhecido por tomar decisões repentinas, porque o Silvio sempre foi assim, ele sempre pegou de surpresa a direção, até mesmo pessoas próximas a ele. Ele tinha uma ideia, tinha um estalo, e aí o pessoal do SBT que se virava para poder colocar no ar, que se virava para poder pôr em prática ali os formatos. E aí o Silvio, de maneira abrupta, começou a ficar muito insatisfeito com o atraso e pediu ali uma solução rápida para o programa dela. Então foi então que surgiu a ideia de colocar ela no Fantasia, que estava sem rumo desde a saída das antigas apresentadoras, porque o Fantasia era um formato ali de perguntas, de brincadeiras e tal, que as pessoas ligavam, e aí como o programa da Carla Perez não estava saindo, a Alô Carla Perez estava enrolando, decidiram de uma maneira mais prática e barata colocar ela para poder comandar o Fantasia. E aí o programa, como eu falei, já havia sido um baita sucesso no passado. Eu trouxe aqui a história no canal comentando sobre o Fantasia.
Inclusive o Fantasia teve outras tentativas, tentaram trazer o Fantasia em outros anos, até com o Luiz Bate em 2006 para 2007 tentaram trazer o Fantasia com ele. Então assim, o formato nos anos 90 ele tinha sido um baita sucesso, principalmente entre 1997 e início de 98, quando tinha o comando da Jaque Petkovic, Adriana Collin, Lívia Andrade e várias outras modelos que ganharam popularidade. A audiência também do programa, porém, infelizmente despencou e a produção estava sem foco. Colocar Carla Pérez no comando parecia ali uma cartada final para poder tentar salvar o projeto. Então, no dia 1º de novembro de 1998, finalmente a baiana apareceu aí no vídeo sorridente, enérgica e visivelmente nervosa. A estreia foi tratada como um grande evento pelo canal, com chamadas ao longo de toda a semana. O cenário foi reformulado, a abertura ganhou nova vinheta e o programa passou a apostar ainda mais nos telefones, né? Que naquele tempo a gente não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, então as pessoas participavam através do telefone, telefonema, e ligavam para lá, então tinha gincanas e o público participava ativamente. Então tinha alguns elementos clássicos do também DNA de Silvio Santos e o público recebeu bem a novidade com muita curiosidade, mas também com certa desconfiança, porque muitos queriam saber se a Carla seria realmente capaz de se desligar da imagem de dançarina para se impor ali como uma apresentadora de um programa sério, porque não dá, às vezes você não consegue se desvincular. Quando você consegue, igual por exemplo, você pegar um cara que faz um jornalismo e colocar o cara para poder fazer um outro formato de auditório, nem todos conseguem se desvincular. Tem pessoas que não conseguem. Por exemplo, tem um exemplo aqui, claro, da Raquel Sherazade. A Record deu uma baita moral para ela, deu um programa dominical para ela poder apresentar, que era o Domingo Record, e ela já tinha feito o SBT Brasil, tinha sido recente eliminada da Fazenda, e ela não deu certo, porque ela era muito robótica, e ela é muito robótica, ela é leitura de teleprompter, então ela não consegue se portar ali, e não conseguiu se portar apresentando um programa ali que era uma proposta de ser uma revista eletrônica. Então ela só serve para ler teleprompter. Não que ela seja uma péssima profissional, ela tem uma opinião muito forte e tal, ela só sai para isso, para dar opinião e ler teleprompter, ler a notícia no teleprompter, mas para poder comandar um programa de auditório ou comandar um programa de grandes reportagens, como foi dado para ela, que o Domingo Record tinha a proposta de ser tipo um tudo a ver, não deu certo. Então o público ele estava meio receoso com a Carla Pérez. Então a primeira semana teve índices bem razoáveis na audiência, mas no mês seguinte os números começaram ali a despencar. A imprensa da época especializada começou a questionar se o SBT havia errado ao colocar a Carla no projeto errado. Em entrevistas, Carla defendia o formato e dizia estar realizando um sonho. Ela dizia, abre aspas, estou feliz, é uma oportunidade de mostrar um lado diferente de mim, fecha aspas, disse ela na época em entrevista à revista Contigo. O Silvio, por outro lado, manteve o otimismo. Ele acreditava que o tempo fortaleceria a Carla como comunicadora, mas já pensava em novas estratégias para poder usar ela em outros horários. O Fantasia, com Carla Pérez, durou apenas alguns meses e, embora não tenha alcançado grandes audiências, foi um marco muito importante na trajetória dela. A experiência abriu caminho para outros projetos, como o Canta e Dança Minha Gente e depois, posteriormente, o Clube da Criança, que ela fez na Rede TV, porque a Rede TV naquele tempo ainda estava com uma programação diversificada, ainda era uma emissora decente. E ela estava tentando se focar na fórmula infantil, porque tinha no SBT plano de ela fazer dois programas, o programa infantil e o Alô Carla Pérez, que acabou não saindo do papel. Porque acontece muito isso no SBT. Eles anunciam programas, anunciam pessoas para poder assumir programas, mas não acontece. Fica ali enrolando, ou parece que a produção faz corpo mole, ou só anuncia, mas fica só no anúncio, porque tem alguns anúncios, tem algumas chamadas que são só para poder valorizar o artista. Isso acontece muito na televisão. Às vezes quando o artista não está muito bem, uma emissora está recebendo mal, aí sai do nada, assim, do nada, brota uma informação. Fulano de tal está querendo o artista tal. Aí a emissora que ele está contratado, para não perder, vai lá e
faz uma proposta e cobre e até aumenta o salário dele, para poder promovê-lo, para poder tipo dar uma moral. Então acontece muito isso, para poder valorizar o artista, para poder colocar ele no alto, sai essas informações. De que artista tal vai ter um programa, aí não acontece nada, mas é só para poder valorizar o nome e levantar o nome do cara, ou até mesmo por o nome dele não sair da mídia, ficar ali sendo comentado, mesmo que não tenha programa nenhum. Não que isso aconteceu ou teria acontecido com a Carla, não sei. Mas ela queria, e o Silvio apostava muito nela. Então essa passagem pelo SBT foi marcada por aprendizado e também exposição, porque ela entrou no universo dominado por nomes fortes, porque tinha Gugu, tinha Hebe, tinha Ratinho, e tendo que construir a sua própria identidade, porque como eu falei, ela era apenas dançarina do El Chan, então ela não tinha nenhum tipo de noção de como que se apresentava um programa. Então mesmo sem uma audiência muito expressiva, a Carla conseguiu permanecer ali no radar popular, e o Fantasia de 98 virou um marco aí da sua tentativa de mudar de rumo. A imprensa, mesmo que destacasse que ela precisava de mais experiência, ressaltava sua simpatia e a capacidade dela de conectar-se com o público. E no SBT, muitos diziam que Silvio Santos a tratava como uma aprendiz. E realmente era isso. Ele enxergava em Carla o potencial bruto de uma comunicadora popular, mas sem o polimento que o tempo daria. E hoje, olhando para aquele período, é muito importante a gente entender como que a televisão dos anos 90 funcionava, baseada em grandes nomes, apostas muito arriscadas e intuições do Silvio, porque a Carla era um fenômeno popular. E o SBT soube capitalizar essa imagem, mas a transição de dançarina para apresentadora não foi muito fácil, e o público ainda demorou para poder aceitar essa nova versão dela. Mas mesmo com todas as dificuldades, o Fantasia foi um capítulo muito importante, um símbolo de uma época em que a televisão buscava constantemente o novo, mesmo que às pressas. E hoje isso acontece ainda. A gente tem casos aí da Virgínia, que é uma influenciadora, né, que é de Instagram, e aí foi chamada para poder fazer um programa e ela tá lá fazendo Sabadão. A Ana Castela também. Então tem vários casos aí de pessoas que não têm experiência nenhuma na área e que são chamadas ali como aprendiz e dão muito certo. A própria Virgínia, quando ela fez o Sabadão, quando ela estreou, o programa foi um sucesso. Então, assim, é muito interessante quando você vê a emissora, claro que pelo hype, para poder ter audiência, para poder ficar ali que tá certo isso mesmo. Outras emissoras não teriam essa mesma ousadia de apostar ali no artista. Porque tem muita gente que só vem em rede social criticar. Mas eu duvido que teria a coragem de se colocar ali apresentando. Muitos ficam o dia inteiro sentado no sofá, com a bundinha, com a perninha lá em pé, em cima do encosto do sofá, deitadinho lá, com a cara enfiada no telefone, com a televisão ligada lá para a parede, sem fazer nada na vida, e comentando lá, e duvido que se fosse chamar, teria coragem. Aí depois é criticado, é processado, aí acha ruim, quer se fazer de vítima. Tem muitas pessoas que são assim. Então, a Carla Perez é um exemplo de uma mulher que saiu do conforto, sabe, saiu do conforto do sucesso, porque é o Chan ali e tal, e se reinventou diante das câmeras. E ao longo do tempo, o programa virou memória afetiva aí de quem viveu os anos 90. E o episódio da sua estreia é relembrado como um dos momentos mais falados da década, porque o Silvio Santos sempre teve muito esse instinto e apostou nela. Mas para você ver, ela esperou 20 e poucos, há 27 anos ela esperou esse tempão para poder ter um programa que ela acabou nem tendo, que foi o Alô Carla Perez, que eu acho que seria na mesma pegada do Alô Cristina, que a Cristina Rocha fez durante um tempo, porque naquele tempo se popularizava muito esse negócio de telefonemas. As pessoas ligavam e participavam. Então por isso que se vê tantos e tantos programas com esse negócio de brincadeira por telefone, porque o público participava. Hoje o público não participa muito, sabe? Você vê hoje programas sendo feitos sem nem auditório. É muito triste você ver isso acontecendo. Mas hoje eu compartilhei com vocês a história, os bastidores da estreia aí de Carla Perez no SBT, que ela esperou meses para poder ter um programa que nunca aconteceu e foi jogada no Fantasia, porque o Silvio Santos apostava muito nela e ela brilhou aí no Fantasia e é até hoje aí lembrada como uma diva, como uma excelente dançarina também, claro, testada também no SBT como uma excelente apresentadora. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também nós estamos no X, que é BastidoresDM. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.